Lucas 17, vou ser bem rápido. Versículo 11, não vou passar do horário, tá? Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Amém? E aconteceu o quê? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Oh, aleluia, Pai, obrigado. Amém? Por favor, não converse agora, evite movimentações, porque a palavra é o próprio poder de Deus. A palavra, ela produz o milagre que você precisa. Amém? Evite as movimentações desnecessárias, até porque eu vou ser bem rapidinho. Não vou passar de 3 horas de mensagem, tá? Bem rápido. A Bíblia diz, esse texto narra a história da cura dos 10 leprosos. E a Bíblia diz que Jesus estava indo de viagem para Jerusalém. É importante frisar aqui que Jesus está vivendo as últimas semanas dele na terra. Ele ia chegar em Jerusalém e dali a alguns dias ele ia ser crucificado. Jesus estava indo em direção à cruz. Eram as últimas semanas dele na terra. Eu poderia dizer que era a última viagem dele. Jesus saiu de Cafarnaum, cidade na qual ele morava, e está indo a Jerusalém. Uma viagem que levaria talvez 3, 4 dias de a pé. Os discípulos com ele. E nesse caminho, nessa viagem, ele vai passar em uma aldeia, em um território de samaritano. É importante lembrar você também que os samaritanos com os judeus não combinavam e não combinam até hoje. Havia uma rincha, havia ódio entre eles. Para você ter uma ideia, se um samaritano tivesse lavado as mãos em um tanque, o judeu não lavava nem os pés depois, no mesmo lugar que o samaritano havia lavado as mãos. Então havia um ódio mortal entre eles. A Bíblia diz que nesta viagem Jesus vai passar em um território de Samaria, em uma das aldeias, que o texto sagrado não especifica qual aldeia era, mas a informação que temos do evangelista Lucas é que era território de samaritano. Em outras palavras, Jesus não era bem-vindo neste lugar, porque Jesus era judeu e está passando em um território do seu inimigo. Nessa viagem também de Cafarnaum a Jerusalém aconteceram muitos outros episódios. Por exemplo, foi nesta viagem que Jesus encontrou com Zaqueu pelo caminho. Lembra de Zaqueu? Foi nessa viagem, nesse trajeto, nas últimas semanas de Cafarnaum a Jerusalém, foi nessa viagem que ele encontrou com Zaqueu. Zaqueu é aquele publicano que queria ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele tinha baixa estatura, e por ser pequeno, por ser baixinho, Zaqueu sobe numa figueira, para que quando Jesus pudesse passar, Zaqueu, por estar em cima de uma árvore, Zaqueu olharia e dizia: ó Jesus ali. A sede de Zaqueu é tão grande que ele faz a façanha de subir nessa figueira para poder visualizar Jesus.
Mas é interessante que Zaqueu não conhecia Jesus. Como alguém poderia identificar Jesus no meio daquela multidão, sendo que Zaqueu nunca tinha visto Jesus? O texto é tão verdadeiro que a Bíblia diz que não foi Zaqueu que viu Jesus. Foi Jesus que, vindo a caminho, enxergou Zaqueu em cima da árvore. E a Bíblia diz que Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. O Zaqueu que subiu com dificuldade naquela árvore, agora tem que descer depressa, porque Jesus iria pousar em sua casa. Enquanto que Zaqueu não conhecia quem era Jesus, Jesus sabia até o nome de Zaqueu. Deus está dizendo: talvez você não me conhece, mas eu sei até o teu nome. Há pessoas aí fora que não conhecem Jesus, mas Jesus sabe o nome, o sobrenome, data de nascimento, o CPF, o RG, o título de eleitor. Jesus conhece a família dele inteira. E mais cedo ou mais tarde Jesus vai mandar ele descer depressa, porque Jesus também vai pousar na casa dele. Foi nessa viagem também, indo em direção a Jerusalém, que Jesus se encontrou com aquele jovem rico. Lembra dele? O jovem chegou até Jesus e disse: Senhor, o que farei para entrar na vida eterna? Jesus disse: isso aqui é mole. Respeita o teu pai e a tua mãe, honra eles, não adulterarás, não roubarás. Aí o jovem entrou no caminho e falou: ô Jesus, e tudo isso daí eu já tenho feito, eu já pratico. Então, aí Jesus, então lhe falta uma coisa. Aí o jovem falou: o que me falta? Aí Jesus falou: vende tudo que você tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que o jovem era um jovem rico. Riqueza na mão de quem é imaturo não dá certo, porque jovem representa alguém imaturo. Jovem no texto representa alguém menino. Jovem no texto representa criança. É por isso que Jesus não dá riqueza para quem é criança. Porque se Jesus der riqueza para quem é criança, ele bota o coração na riqueza e não quer seguir Jesus. Jesus disse: se você me seguir, você terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que o jovem saiu triste e não quis seguir Jesus. Ele preferiu as suas riquezas do que a presença de Jesus. Eu aprendo algo aqui essa noite: a presença de Jesus tem que ser algo insubstituível na minha vida. Nenhuma riqueza da terra pode substituir a presença de Jesus na tua vida. Talvez você entrou aqui essa noite com uma dificuldade financeira, mas eu quero dizer: o que importa é que você tenha a presença de Jesus na tua vida. O dono do ouro e da prata anda com você, caminha do teu lado e vai te levar para o céu. Isso já é motivo para você levantar a tua mão e agradecê-lo. Foi nessa viagem também que a mãe de Zebedeu, ou seja, a mãe dos filhos de Zebedeu, chegou até Jesus e falou: Jesus, eu quero fazer um pedido para o senhor. Aí Jesus falou: fala, mulher. Então, tem 2 meninos meus que andam aí com o senhor. Tem 2 filhos meus aí, o Tiago, o Tiaguinho. Ele anda com o senhor aí. Eu quero pedir algo. No teu reino, permita que um senta à tua direita e o outro senta à tua esquerda. Aí Jesus perguntou para ela: os teus filhos que andam comigo, eles podem beber do cálice que eu bebo? Os meninos levantou a mão e falaram: nós bebemos, Jesus, nós vamos com o senhor até o final. Aí Jesus falou: é verdade, vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo. Agora, quanto sentar um à minha direita e o outro à minha esquerda, isso compete ao meu Pai que está no céu, e só Ele pode dar isso para vocês. Jesus estava dizendo: no meu reino não tem privilegiados. No meu reino todo mundo é igual. Pode entrar um doutor aqui essa noite, um médico, no reino de Deus ele é igual a você. Pode entrar um advogado aqui essa noite, no reino de Deus ele é igual a você. Pode entrar um juiz de direitos aqui essa noite, no reino de Deus ele é igual a você. Pode entrar um pedreiro, um mecânico, pode entrar um ator de Hollywood aqui no reino de Deus, ele é igualzinho você, aleluia. Não pode entrar o homem mais rico dessa cidade, aqui dentro ele é ovelha como você é. Não há diferença no reino de Deus. Foi nessa viagem também que aconteceu aquela briga entre os discípulos. Eles queriam brigar para descobrir quem era o maior.
Pedro falou, eu sou o maior. Aí João levantou a mão, não, maior sou eu. Aí o outro levantou a mão e falou, não, eu sou maior. Aí a Bíblia diz que Jesus falando com eles, no meu reino é diferente. No meu reino o maior tem que ser o menor. Porque o maior no meu reino é menor. Agora se for menor, aí ele é maior. Então Jesus continuava dizendo que não há privilegiados. Eu uso quem quero, quando quero, no dia que quero e quando quero. E se Jesus quer usar e levantar você, ninguém tem nada com isso. E se Jesus tem algo para fazer na tua vida também, ninguém tem nada com isso. Eu não tenho culpa se você é o queridinho do Pai. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa se você é a queridinha do Papai do céu. Eu não tenho culpa. Só quem é queridinho de Deus, deixa eu ver, dá um sinal aí. Eu não tenho culpa. Oh, meu Deus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus está chegando nesta aldeia, ele vai entrar nesta aldeia. Agora, um judeu ia a uma aldeia de samaritano, irmão. Isso era muito inusitado. Isso não acontecia todo dia. Porque quando os judeus viajavam, eles viajavam em grupos. E todos levavam armas pelo caminho, de medo de ser atacado por um samaritano. Agora Jesus não carrega a arma. E Jesus vai entrar dentro desta aldeia de samaritano, porque dentro desta aldeia havia um grupo de leprosos que precisava de um milagre. Nenhum homem entrava ali, mas Jesus entrou. Um lugar que não poderia ter acesso, mas Jesus teve acesso. Jesus foi ali para resolver o problema daqueles homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Há momentos que nós passamos por um problema tão grande que nós pensamos que aquele problema será irreversível, porque ninguém pode nos ajudar. Mas Jesus está dizendo para nós aqui essa noite, Ele vai justamente onde o problema é irreversível. Ele frequenta lugares do impossível mesmo. Ele vai exatamente aonde você está no limite. Ele vem para poder te dar mais uma oportunidade. Jesus não entra em lugar fácil, Jesus entra em lugares difíceis. Jesus não entra em lugares cômodos. Jesus entra em lugares que ninguém entra, que ninguém vai, que ninguém faz. Jesus, Ele vai, Ele entra, Ele vai atrás do perdido, Ele vai atrás daquele que está preso, Ele vai atrás daquele que está doente, Ele vai atrás. Porque você há de concordar comigo que há situações na tua vida que só Jesus. Mas Jesus foi, não poderia entrar, mas a Bíblia diz que Jesus entra nesse lugar conhecido como a aldeia dos samaritanos. Meu Deus! E a Bíblia Sagrada diz que havia um grupo de samaritanos naquele lugar, e todos eram leprosos. Não necessariamente todos samaritanos os que eram leprosos, mas havia um grupo de leprosos naquele lugar, precisando de um milagre. O nível de dificuldade para alguém entrar era difícil, mas eu aprendo algo com Deus. Quando o nível de dificuldade é muito elevado para mim, para Jesus não é nada. Se o nível da dificuldade que você está passando está muito alto esses dias, Jesus está dizendo para mim, isso daí não é nada. Para mim isso aí é fichinha. Para mim isso daí é uma pedrinha. E Ele vai entrar e vai resolver essa questão. Vai resolver esse problema. Naquele lugar havia um grupo de pessoas morando ali, e entre eles haviam pessoas que estavam leprosas. Quando você lê Levítico capítulo 13, a Bíblia diz que os leprosos, eles eram expulsos da sociedade. Em uma época em que a medicina não era tão avançada, uma mancha na pele já era de sinal de alerta. Alguém iria dizer, ele tem que ficar isolado. Hoje um espirro já é sinal de alerta, né? Na época era uma mancha. Uma mancha na pele era sinal de alerta. A medicina não era avançada, ninguém poderia afirmar se era lepra ou se não era lepra. Alguém dizia, esse rapaz está com um sinal que vai ficar leproso, então vamos isolar ele. Ficava 7 dias isolado. Se a mancha permanecesse ou piorasse, ficava mais 7.
Mas nos 7 dias, se a mancha desaparecesse, alguém ia falar: não, isso aí é só uma alergia, não é lepra. Então não dava para saber. Mas a Bíblia diz que esses homens que moravam na aldeia do samaritano eram pessoas que já estavam apodrecendo. A mão, os dedos, a língua, os olhos, o ouvido estava apodrecendo, porque a lepra apodrece a pessoa. Então eles já tinham sido expulsos da sociedade e ficado em um lugar sozinho, solitário, longe do convívio social. Então pense você que o nível de dificuldade deles era muito alto, era muito grande, porque não podiam mais ter o convívio social com a cidade e muito menos com a família. Eram expulsos, eram exclusos, ficavam ali até a morte chegar. Mas Jesus nesse dia, Ele vai entrar nessa aldeia, em um lugar que não poderia entrar. Mas Jesus vai entrar nesta aldeia. Fala para o teu irmão: Jesus vai entrar na tua aldeia. Não, fala para ele: Jesus vai entrar na tua aldeia. É interessante falar também que o evangelista Lucas, quando ele fala que eram 10 leprosos, os estudiosos da Bíblia dizem que eram muito mais que 10. Mas Lucas citou os 10 porque os 10 fizeram a parte da frente do grupo. Lucas cita que era 10 homens, mas os estudiosos dizem que havia homens e mulheres leprosas. Mas por que ele não cita as mulheres? Por que não cita mais homens? Porque Lucas pensou que os 10 fizeram a linha de frente. Os 10 compraram a briga, pedindo para que Jesus pudesse curá-los. Então, através da vida dos 10, os demais que também estão leprosos vão ser curados. Eu aprendo algo com Deus. Quando você compra a briga, quando você recebe o teu milagre, tem gente que é beneficiada só pelo milagre que Deus fez na tua vida. Eu quero profetizar essa noite na vida de alguém. Quando Deus fizer um milagre na tua vida, vai ter mais pessoas que vai ser beneficiada pelo milagre que você acabou de receber. Meu Deus! Que coisa interessante. Que coisa interessante. Porque esses 10 estão comprando uma briga que nem deles é. Em um tempo onde a sociedade faz cada um pensar no seu umbigo, a igreja tem que quebrar esse ritual. Sabe por quê? Porque se aparecer alguém doente perto de você, você vai acompanhá-lo apenas por alguns dias, logo você vai desistir dele. Você não consegue acompanhar alguém doente por muito tempo. Por quê? Porque você tem os teus afazeres, você tem os teus deveres, você tem as tuas obrigações diárias. Então você não consegue acompanhar alguém doente por muito tempo. E a sociedade mundana nos ensinou que nós temos que correr atrás do nosso pão de cada dia, desmerecendo ou então ignorando a dor dos outros. Mas a igreja que é nascida de novo e tem Cristo como cabeça, precisa quebrar esse ritual. Ao ponto que a sociedade rejeita a dor dos outros, você não pode rejeitar a dor das pessoas. Você não pode virar as costas pelo sofrimento das pessoas. Você não pode ignorar o problema das pessoas. Essa noite eu quero desafiar você a olhar para Jesus e procurar alguém que está sofrendo perto de você, estender a tua mão e fazer a tua parte como homem e como mulher de Deus. A igreja é diferente, a igreja precisa quebrar esse ritual. O mundo nos ensina que temos que correr atrás do pão, mas Jesus nos ensina que temos que abraçar aquele que está sofrendo. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos paciência para suportar alguém por muito tempo. Nós não temos paciência para aguentar o sofrimento de alguém por muito tempo. Nós não temos paciência para suportar a fraqueza do nosso irmão por muito tempo. Basta aquele irmão fraquejar, nós queremos abandoná-lo, queremos crucificá-lo, queremos rejeitá-lo. Mas essa noite Deus está descendo aqui para falar para alguém: assim como os 10 leprosos compraram a briga dos demais que estavam no grupo, Deus está dizendo: comece a comprar a briga de quem está leproso do teu lado, porque Deus vai fazer o milagre na vida deles também. Você não tem que pensar só em você, você não tem que pensar só na tua necessidade, você não tem que pensar só no teu dinheiro. Meu Deus, a
abra o teu coração e comece a servir as pessoas, que Deus vai curar você. Aí a Bíblia diz que Jesus falou, quando ele entra na aldeia, os leprosos: Jesus, tem misericórdia da gente, o nosso sofrimento é muito. Eles pensaram que Jesus iria orar por eles e liberar a cura. Da onde Jesus estava, Jesus deu um grito e falou: oxe, vão e mostrem ao sacerdote aquilo que Deus fez na vida de vocês. Agora ouça, alguém leproso aparecer na frente do sacerdote, sabe qual era a sentença? De morte. Espera aí, o que passou na cabeça dos 10? Jesus mandou a gente ir perto do sacerdote e mostrar para eles: mas a gente está doente, se pelo menos a gente tivesse sido curado. Eles não foram curados, mas Jesus falou: do jeito que vocês estão, mostre ao sacerdote o que Deus fez. Agora eles têm duas alternativas: duvidar do que Jesus falou, porque o milagre não tinha acontecido ainda, ou então acreditar no que Jesus falou e obedecer. A Bíblia diz que eles saíram, andaram 100 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros, 800 metros, 1000 metros, 2000 metros, 3000 metros. E lá em 70% da caminhada, um olhou para o outro e falou: a ferida sumiu, a lepra sumiu, aquele problema sumiu, meu Deus, a doença sumiu, sumiu a enfermidade, sumiu a doença, sumiu a podridão. O milagre não aconteceu na hora, o milagre aconteceu enquanto eles obedeciam Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Continua me obedecendo, porque há um milagre esperando você no caminho. Há um milagre esperando você no caminho. Há um milagre esperando você no caminho. Jesus nos deu a palavra profética, Jesus nos deu a revelação, Jesus falou com a gente em sonho, Jesus usou o homem de Deus e a gente não viu nada. Estamos do mesmo jeito. Mas aí Jesus está dizendo: continua andando, continua caminhando. Mas Jesus, se eu aparecer diante do sacerdote, eu sou condenado à morte. Não, mas Jesus vai andando, continua obedecendo, continua sendo fiel, continua orando, continua vindo na igreja, continua me adorando, continua na minha presença. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: tem um milagre a 700 metros daqui te esperando. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Querido, essa palavra é para mim. Sabe por quê? Porque a gente obedece, e quando não acontece nada, a gente quer mudar o jeito de fazer. Não tem outra alternativa a não ser a obediência. Os homens estão curados? Não. Mas Jesus falou: vão, continuam me obedecendo. Então saíram os 10, 15, 20, não sei quantos eram, e foram andando até o sacerdote. Porque o sacerdote, se identificasse que eles estavam curados, o sacerdote tinha que assinar uma carta e falar para eles: vocês podem ser devolvidos à sociedade, porque não tem mais lepra. Então eles precisavam do aval do sacerdote. Por isso Jesus manda eles ir ao sacerdote, porque Jesus não quebra princípio. Ouça Levítico capítulo 13, Stênio, aprenda isso. Diz que quando alguém chegasse perto do sacerdote, o sacerdote deveria receber das mãos dele
um cordeiro e uma pomba. O leproso deveria aparecer diante do sacerdote, trazendo um cordeiro e trazendo uma pomba. O sacerdote mataria o cordeiro, pegava um copo de sangue, ouça, uma gota do sangue, colocava no polegar direito do leproso, outra gota de sangue no polegar da mão direito, outra gota de sangue na orelha direita do leproso, e falava para ele: ó, tem um quartinho no fundo, você vai ficar 7 dias trancado, daqui 7 dias você volta, para mim ter a certeza que você realmente foi curado da lepra. O restante do sangue do animal pegava numa bacia e jogava em cima do leproso, como um ato de purificação. O leproso se retirava, passava 7 dias trancado. 7 dias depois, o leproso comparecia novamente diante do sacerdote. O sacerdote agora olhava e não via mais mancha, não via mais a lepra. Então o sacerdote pegava o quê? O que o sacerdote pegava? Óleo, azeite. O mesmo ritual, o mesmo princípio. O sacerdote pegava azeite, colocava no polegar do pé direito, pegava azeite, colocava no polegar da mão direita, pegava azeite, colocava azeite na orelha direita, pegava azeite e derramava em cima do suposto leproso, e dizia para ele: fica mais 7 dias fechado, e depois de 7 dias você comparece. O leproso ia, ficava 7 dias, 7 dias depois o leproso voltava, o sacerdote olhava para ele: 15 dias depois, não tem sinal de lepra, está aqui a minha assinatura, você pode voltar para casa. Esse era o processo. Entenda o texto. Esse era o processo. Quando os leprosos vão e são curados pelo caminho, a Bíblia diz que Jesus, falando, observou que um deles voltou para agradecer e os demais não voltou. Jesus disse assim: espera aí, cadê os 9 que foram curados? Só um que voltou para agradecer. Jesus não está criticando os 9. Por quê? Porque Jesus sabia do processo de purificação. Os outros 9 preferiram ficar 7 dias fechado com sangue e 7 dias fechado com azeite. Esse outro que voltou para agradecer estava dizendo assim: espera aí, se eu ficar 7 dias fechado, depois mais 7 dias fechado, pode ser que quando eu voltar ele não esteja mais lá para me agradecer. O leproso estava dizendo assim: espera aí, eu não posso demorar muito tempo para agradecer. Se eu ficar 7 dias fechado, vai que eu volte, ele já foi embora. Eu não posso demorar muito tempo para agradecer. Ei, dá uma olhada pro teu vizinho aí e fala para ele: você demora muito para agradecer? Ah, meu Deus do céu, Deus está fazendo coisa grande aqui essa noite. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração. É por isso que aquele que volta, Jesus fala, e era um samaritano, era alguém que me odiava, era alguém que não passava na mesma ponte que eu. Sabe o que Jesus estava dizendo? A minha salvação, eu vim para os judeus, mas eu também vim para salvar samaritano, para salvar italiano, para salvar inglês, para salvar cacondense, para salvar brasileiro, para salvar o mundo inteiro. Está entendendo isso aqui? Então Jesus não vai criticar os 9. Jesus sabia que eles estavam no processo de purificação, mas aquele samaritano voltou para agradecer, ser grato a Deus. Só que quando ele voltou para agradecer, ele recebeu muito mais que já tinha recebido, porque a gratidão a Deus te dá muito mais que aquilo que você já recebeu. Tem gente, irmão, que fala assim: se eu ganhar um dinheiro, eu vou fazer um voto a Deus e eu vou dar metade no altar. Irmão, se você não está dando agora, vai dar quando ganhar? Ei, o voto não pode ser depois que você ganhou, o voto tem que ser antes. Ah, se Deus abrir, tem que ser antes. E Salomão falou assim: ó, quem faz o voto tenha pressa para cumprir. Porque tem gente que só cumpre o voto depois que Deus abençoa ele. O voto não é assim que funciona. Você faz o voto e cumpre, independente da bênção.
Porque quando você cumpre o voto, você está colocando todas as suas expectativas naquele a quem você fez o voto. E Deus vai dizer, Ele está pondo a fé em mim e eu vou abençoá-lo. Primeiro eu cumpro o meu voto e depois Deus honra a minha fé. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. A Bíblia diz, estou terminando, a Bíblia diz que o leproso correu. Jesus está ali, ele ainda tem tempo de voltar e achar Jesus no mesmo lugar. Jesus está ali, a Bíblia diz que ele vem e joga o rosto dele em terra. E a Bíblia diz, Estênio, que aquele leproso, Celso, voltou glorificando a Deus em voz alta. O quê? Em voz alta? Não é em voz baixa, é em voz alta. O texto de Lucas fala que ele voltou gritando em voz alta. Eu não gosto de igreja barulhenta. Eu não gosto desse irmão que faz barulho do meu lado. Aí a pessoa vem pro culto e fala, eu não gosto do irmão, fica dando glória, eu não gosto de igreja barulhenta. Eu sou lá daquela igrejinha que não faz glória, que não faz aleluia. A gente entra mudo e sai calado. Eu gosto de igreja. Mas a Bíblia diz que o leproso voltou glorificando em voz alta. Sabe por quê? Sabe por quê que o leproso voltou glorificando em voz alta? Sabe por quê? Porque ele sabia do tamanho do milagre que ele havia recebido. Quem glorifica a Deus em voz alta é porque ele reconhece o tamanho da obra que Deus fez dentro dele. O teu glória é o nível do reconhecimento que você tem. A Bíblia diz, estou terminando. A Bíblia diz que ele vem e lança o rosto em terra. Ouça. A palavra rosto em terra, do grego poskeneo. O quê? Do grego o quê? Poskeneo. O original, a palavra é poskeneo. Poskeneo significa não apenas adorar, não apenas reconhecer, não apenas gratidão. Poskeneo significa reconhecê-lo como Deus. O leproso que voltou dando glória a Deus, ele reconheceu que Jesus era Deus. Você que recebe esta palavra, dá um salto no teu lugar, fica de pé. Ouça. Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. O homem recebeu mais que já tinha recebido. Sabe por quê? Porque teve gratidão. Tem gente que recebe e não volta mais para agradecer. Tem gente que recebe e não volta mais para agradecer. Ouça aqui, essa frase: a ingratidão desvaloriza você diante de Deus. Eu vou repetir: a ingratidão desvaloriza você diante de Deus. Quem é ingrato, ele perde o valor diante de Deus. Agora, quem é grato, ele recebe muito mais que aquilo que já tinha recebido. Seguir Jesus, ouça, seguir Jesus
não é um lugar de dúvidas. Quem tem dúvidas, ele nunca vai conseguir andar com Jesus. Porque andar com Jesus é preciso convicção. Ou você tem convicção que Deus vai mudar a tua história enquanto você obedece, ou então nada vai acontecer. Andar com Jesus e andar com convicção. Seguir Jesus com dúvida, você não vai muito longe. Agora quem entrou aqui essa noite convicto, esteja preparado. Não foi preciso o leproso chegar diante do sacerdote para o sacerdote avaliar ele. No caminho ele já foi curado. Não vai ser preciso você ir aonde está querendo ir. Eu vou repetir. Não vai ser preciso você ir onde está querendo ir. Porque no caminho da tua obediência, Deus já haverá resolvido o teu problema. Levanta a tua mão para receber esta palavra, enquanto o homem de Deus ora por você. Espírito Santo, eu abençoo a vida desse homem e a vida desta mulher. E nessa noite de Santa Ceia, Pai, renova ele, renova ela. Opera de uma forma tremenda nesta semana. Dá saúde para ele, dá saúde para ela. Opera o teu milagre na casa, na família, no negócio, no trabalho. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Estenda a tua mão e o grande amor do Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja para sempre sobre todos nós. Os irmãos que acreditam e concordam, diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do